Queridas, podem iniciar. Vou começar então. Já estou com o microfone aberto, tá bom? Uma oração de qualidades espirituais. Ó meu Deus, o Deus de bondade e de misericórdia, Tu és aquele Rei cuja palavra chamou para a existência a criação inteira. E és aquele todo generoso que jamais foi impedido pelas ações dos seus servos de manifestar sua graça ou de revelar sua bondade. Permite que este servo, eu te imploro, atinja o que for a causa de sua salvação em cada mundo de teus mundos. És, em verdade, o onipotente, o mais poderoso, o onisciente, a suma sabedoria. Ó Filho do homem, doa minha riqueza a meus pobres, para que no céu possas participar de bens cujo esplendor não se esvai, de tesouros de glória imperecível. Mas, por minha vida, oferecer tua alma é coisa mais gloriosa. Pudesses tu apenas ver com meus olhos. Amigos queridos, então, agradecer a presença de cada amigo, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Dona Tuba, querida, a palavra da senhora, nós estamos ansiosos por ouvi-la, aprender um pouquinho. E hoje, nós iremos iniciar o 4, que é a soberania dos mensageiros, mas a palavra é da Dona Tuba. Oh! É muito baixo, Dona Tuba, a gente não está conseguindo ouvir, não. Que página? Página 24, a soberania dos mensageiros. Nós terminamos... É bom aproximar um pouco mais o microfone, Sussa. Vocês não estão ouvindo, não? Sim, você sim. A Dona Tua estava um pouco mais baixa, acho que está mais distante. O microfone ou aumentar o volume do aplicativo? Eu aumentei, Silvio, antes de iniciar, aumentei tudo até o máximo, tá? Pode crer que sua irmã está por dentro dos assuntos. Tem que aproximar a Dona Tuba mais do microfone. Ela tem que ficar mais perto. Dona Tuba, a senhora tem que... Não, ainda não fala, vamos ver. Não, ela falou que ela não vai falar agora, que agora é hora de ler. Então, depois que ela for falar, eu levo esse computador pertinho da boca dela, tá bom? Ok, Sussa, muito obrigada, claro. Então, o Silvio vai projetar, pode já começar a projetar, e a gente vai começar a ler. E aí vocês vão revezando, você e Silvio, né, Sussa? Só um minutinho. Sim. Todos achar na página 24. Isso, 4.1. Para os amigos que têm apostila, né, podem acompanhar, ou vai ser projetado para os amigos acompanharem na tela. Como é que está aí a projeção? Tá ótima. Opa! Você agora pode diminuir um pouco, porque aí fica melhor. Que tá... Silvio, não está muito nítido agora não, estava bom antes. Se você diminuir um pouco... Aí. Isso, melhorou, melhorou. Pronto. Não, mas agora não está muito nítido. É porque ele está oscilando, então. Aqui tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Então tá. Então o problema é aqui. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Então vamos desligar nosso microfonezinho. Silvio, eu vou ler esse primeiro parágrafo, porque o outro é muito maior. Tá bom. Então, vou ler a 4, a soberania dos mensageiros.
4.1. E agora, voltando a nosso argumento relativo à seguinte pergunta: como é que a soberania do Roem, afirmada no texto das tradições registradas e transmitida pelas estrelas brilhantes da era islâmica, nem no mínimo grau se manifestou? De fato, sucedeu o contrário. Não foram seus discípulos e companheiros afligidos pelos homens? Não são eles ainda as vítimas da violenta oposição de seus inimigos? Não levam hoje a vida de mortais rebaixados e sem poder? Sim, a soberania atribuída ao Roem e mencionada nas Escrituras é um fato, a verdade do qual ninguém pode duvidar. Essa soberania, porém, não é aquela que as mentes dos homens têm falsamente imaginado. Além disso, os profetas da antiguidade, todos sem exceção, sempre que anunciavam ao povo de seu tempo o advento da revelação vindoura, referiam-se invariável e especificamente àquela soberania da qual o prometido manifestante haveria de ser investido. As Escrituras do passado atestam isso. Essa soberania não foi atribuída única e exclusivamente ao Roem. Não, o atributo da soberania e todos os outros nomes e qualidades de Deus sempre foram e serão concedidos a todos os seus manifestantes, antes dele e também depois, visto que estes manifestantes, como já foi explicado, incorporam os atributos de Deus, o invisível, e são os reveladores dos mistérios divinos. Além disso, por soberania se entende o poder que a tudo abarca, a tudo penetra e que é exercido inerentemente pelo Roem, quer apareça ao mundo ou não, adornado com a majestade do domínio terreno. Depende isso tão somente da vontade e do beneplácito do próprio Roem. Reconhecereis prontamente que os termos soberania, riqueza, vida, morte, juízo e ressurreição, mencionados nas Escrituras do passado, não são o que essa geração concede, futilmente imagina. Não. Por soberania se quer dizer aquela soberania que em cada era reside dentro da pessoa do manifestante, o sol da verdade, e é por ele exercida. Tal soberania é a ascendência espiritual que ele exerce no máximo grau sobre tudo o que está no céu e na terra. Soberania essa que no devido tempo se revela ao mundo em proporção direta à sua capacidade e receptividade espiritual.
assim como a soberania de Muhammad, o mensageiro de Deus, está hoje evidente e manifesta entre o povo. Bem sabeis o que aconteceu à sua fé nos primeiros dias de sua era. Que sofrimentos lastimáveis infligiu a mão dos infiéis e errados, os sacerdotes daquela era e seus seguidores, aquela essência espiritual, aquele puríssimo e santo ser. Quão abundantes os espinhos que lhe espargiram no caminho. Evidentemente, aquela geração vil, em sua fantasia perversa e satânica, pensava que toda ofensa àquele ser imortal fosse um meio de atingir uma felicidade imperecível. Desde que os reconhecidos sacerdotes daquela era, tais como Abdullah e Ubay, Abu Amir, o eremita, e Ka'b ibn Ashraf, Nadr ibn Hari, e todos o trataram como impostor e o pronunciaram lunático e caluniador. Fizeram contra ele tão penosas acusações que, ao querermos relatá-las, Deus proíbe que a tinta corra, que nossa pena se mova ou a página a suporte. Essas imputações maliciosas provocaram o povo a levantar-se e atormentá-lo. E quão feroz é esse tormento quando os sacerdotes do templo são os instigadores principais, quando eles o denunciam a seus adeptos, o expulsam de seu meio, o declaram o ímpio. Não sucedeu o mesmo a este servo? E não foi testemunhado por todos? Esta parte queria falar uma coisa, que quando estávamos lendo, assim que pegaram, martirizaram, então a gente pensa que não tinha nada de soberania. Mas só uma palavra de Baha'u'llah, que qualquer pessoa nasce tem uma capacidade inata. Esta capacidade sempre deve conhecer e aumentar. Assim que aquela pessoa vai mostrar a sua capacidade. Agora, nós sabemos que Bob, quando tinha 5 anos de idade, foi para a aula de Sheikhona, o professor. O professor disse que fala Bismillahirrahmanirrahim. Primeira frase de Alcorão, em nome de Deus. Então, e Bob perguntou o que significa esta frase. Então, o professor disse que você repita comigo, mas ele não repetiu, porque não sabia o que significa. Depois que o professor não falou nada, ele, uma criança, 5 anos, disse que se o senhor dá capacidade, como licença para mim, eu posso dar explicação para esta frase de Bismillahirrahmanirrahim. E deu. Sabe quem percebeu que esta criança um dia vai ser Qa'im? O próprio professor. Chamou o tio Ali, irmão Seyed Ali, que leva esta criança. Ele sabe mais do que eu. Então, a gente percebe que naturalmente todos os mensageiros tinham soberania quando nasceram. Se, por exemplo,
Mahomet Muhammad, Hazrat Muhammad. Estes árabes eram selvagens e sempre na briga. Mas finalmente juntaram e falaram que nós devemos matar este Imam Muhammad. Hazrat Muhammad. Imam Hazrat Muhammad. Então, tinha uma tenda, Imam Ali, o genro, com Hazrat Muhammad, estava dentro daquele tenda. E bastante árabes estavam lá. Finalmente, Hazrat Muhammad falou para seu genro: me coloca dentro de uma sacola grande e pega atrás, saia daqui. Se perguntam quem está dentro, fala a verdade. Então ele saiu, perguntaram: Ali, o que é isso? Diz Muhammad. Todos riram, começaram a gozar, mas finalmente Imam Ali levou um caminho, largou o Muhammad. Salvou Muhammad. Mas eles que não tinham sapato, e a terra era tudo pedras pequenas que furavam o pé. Antes, com aqueles árabes, uma mulher velha, como eu, estava lá e falou que se este Mahomet saía para fora, quem vai matar sou eu. Mas não conseguiu. Então Mahomet andou. Chegou uma casa que uma velha estava na porta. Era aquela pessoa. A velha disse que, minha filha, o que aconteceu? Seus pés estão saindo sangue. Venha aqui, quero lavar. Lavou os pés de Hazrat Muhammad, fez curativa naquela época, e Hazrat Muhammad foi embora. Pouco a pouco passou, os árabes estavam vendo que Muhammad não veio para fora. Perceberam que aquele era Hazrat Muhammad. Começaram a correr aquele caminho até chegar à casa daquele velho. Perguntaram: não passou aqui um jovem? Diziam: coitado, um jovem passou que os pés estavam saindo sangue. O que você fez? Eu lavei e fiz curativo. Esse não é que ele soberania. Sempre tinha até aqueles que eram tão grandes inimigos de Hazrat Muhammad foram enganados, aquela mulher foi enganada e ele saiu. Então, Muhammad diz, na época de Davi, rei Davi, eu era profeta, mas Deus escolhe eles, espírito, coloca aquele aquele lugar que é cortinas esmeralda. Na hora certa, espírito vai com um corpo e chama aquele. Depois, sobre Baha'u'llah também existe, que depois vou falar. Continuando, por esta razão, Muhammad exclamou: nenhum profeta de Deus sofreu tanta injúria quanto eu tenho sofrido. E no Alcorão estão registradas todas as calúnias e repreensões
pronunciadas contra ele, como também todas as aflições que sofreu. Procurai este livro, a fim de que possais, talvez, vos informar daquilo que aconteceu à sua revelação. Tão aflitiva era a sua situação, que por algum tempo todos deixaram de ter contato com ele e seus companheiros. Qualquer um que a ele se associasse caía vítima da implacável crueldade de seus inimigos. Sobre esse ponto, citaremos apenas um versículo daquele livro. Se o observares com olhos discernentes, lamentarás e deplorarás, durante todos os dias restantes de tua vida, a injúria a Muhammad, aquele tão ultrajado e oprimido mensageiro de Deus. Revelou-se esse versículo num tempo em que Muhammad languecia, fatigado e aflito sob o peso da oposição e do tormento incessante por parte do povo. Em meio à sua angústia, a voz de Gabriel, chamando do Sadratul Muntaha, fez-se ouvir, dizendo: mas se a sua oposição te for penosa, se puderes, busca uma abertura para dentro da terra ou uma escada para o céu. Estas palavras significaram que seu caso não tinha remédio, que dele o povo não haveria de deter as mãos, a não ser que ele se escondesse nas profundezas da terra ou alçasse voo para o céu. Considera tu como é grande a transformação hoje, vê quantos soberanos se ajoelharam ante seu nome. Quão numerosos os povos e reinos que têm buscado abrigo à sua sombra, que prestam lealdade à sua fé, e disso se orgulham. Do alto do púlpito ascendem hoje as palavras de louvor que, em completa humildade, glorificam seu nome abençoado. E das alturas dos minaretes ressoa o chamado que convoca a assembleia de seu povo a adorá-lo. Até aqueles reis da terra que recusaram abraçar sua fé e tirar as vestes da descrença, confessam, no entanto, e reconhecem a grandeza e a inexcedível majestade daquele sol de benevolência. Tal é sua soberania terrena, da qual tu vês de todos os lados as evidências. Essa soberania há forçosamente de ser revelada e estabelecida, quer seja durante a vida de cada manifestante de Deus, quer depois de haver ele ascendido à sua verdadeira morada nos domínios do além. O que hoje vês é apenas uma confirmação desta verdade. A ascendência espiritual, porém, a qual se queira referir, primeiramente reside dentro deles e a seu redor se move, de eternidade a eternidade. Deles nem por um momento sequer pode ser divorciada. Seu domínio abrange tudo o que está no céu e na terra. O seguinte comprova a soberania exercida por Muhammad.
o sol da verdade. Não ouviste dizer que ele, com um simples versículo, separou a luz da escuridão, os retos dos ímpios e os fiéis dos infiéis? Todos os sinais e alusões no tocante ao dia do juízo, os quais já ouviste, tais como a ressurreição dos mortos, o dia do julgamento e o juízo final e outros, tornaram-se manifestos ao ser revelado esse versículo. Essas palavras reveladas foram uma bênção para os justos, que ao ouvi-las exclamaram: ó Deus, nosso Senhor, ouvimos e obedecemos. Foram uma maldição para o povo da iniquidade, o qual ao ouvi-las afirmou: ouvimos e nos rebelamos. Essas palavras aguçadas como a espada de Deus separaram os fiéis dos infiéis e apartaram do Pai o Filho. Já viste seguramente como aqueles que nele confessaram sua fé e aqueles que o rejeitaram, guerrearam entre si e ambicionaram a propriedade uns dos outros. Quantos pais se alienaram dos filhos? Quantos que amavam abandonaram o objeto de seu amor? Tão implacavelmente cortante foi essa maravilhosa espada de Deus, que rompeu todo o laço. Por outro lado, que consideres o poder de unir que sua palavra exerce. Observa como aqueles em cujo meio o Satã do ego, desde anos, lançara as sementes da malícia e do ódio, atingiram tal harmonia e união, através de sua lealdade a essa maravilhosa revelação, que pareciam haver nascido do mesmo ventre. Tal é a força unificadora da palavra de Deus, que liga os corações daqueles que renunciaram tudo, salvo a Ele, acreditaram em seus sinais e beberam do caltar da santa graça de Deus, oferecido pela mão da glória. Além disso, como são numerosos aqueles povos de crenças diversas, de credos contraditórios e temperamentos opostos, que através da fragrância ressuscitadora da primavera divina, emanada do Risvã de Deus, se adornaram com as novas vestes da unidade divina e sorveram do cálice da sua unicidade. Isso é o que significam as conhecidas palavras: o lobo e o carneiro pastarão juntos. Vede a ignorância e a insensatez daqueles que, semelhantes às nações antigas, esperam ainda ver o tempo em que esses animais se apacentem na mesma pastagem. Tão obscurecido é seu estado. Nunca, parece-me, seus lábios tocaram o cálice da compreensão, nem seus pés trilharam o caminho da justiça. Além disso, de que proveito seria ao mundo se sucedesse tal coisa? Bem disse ele a seu respeito: corações eles os têm, como os quais não compreendem, e olhos como os quais não veem. Então, aquele que inatamente foi colocado, este poder dentro daqueles mensageiros, que revela e sempre soberania tinha, chegamos ao ponto que
Baha'u'llah, quando tinha 6 anos de idade, aquele Mirza Agassi, que era um vazir muito ruim, escreveu carta tudo reclamando do pai de Baha'u'llah, que era um ministro muito famoso na corte. Então, quando chegou para o pai, Baha'u'llah tinha 6 anos. Estava ao lado do pai e falou que, pai, você permite, porque eu quero dar resposta para este ministro. O pai deu, porque o pai sempre falava que para sua esposa. A mãe de Baha'u'llah também vou dizer que se chamava Khadija. O Buna Khadija, me chama Khadija. Então, falava para a Maton Baha Khadija que esta criança é diferente, mas não sabia o que seria. Até sonhou que Baha'u'llah, dentro da água, peixes estavam atrapalhando e as pessoas falaram porque um dia ele vai chegar a um ponto que a humanidade vai fazer mal para ele. Mas ninguém sabia. Até que Baha'u'llah agora sentou para dar resposta para aquele ministro. E escreveu, diz, o senhor sabe que eu tenho 6 anos. Não tenho escrever ou ler, mas porque estou ligado a Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, desde naquela época, estava na pessoa de Baha'u'llah. Na pessoa de Baha'u'llah, quer dizer, inatamente, essa soberania estava com ele. E até que quando cresceu, o pai já sabia que fez aquele verania para seu filho, tinha escrito em cima que antes foi falar. Terminou esse ponto do Nato. Aqui terminou. Agora começa esse. Pode começar? Vocês dizem de casamento. O Cláudia, o Silvio. Pode falar. Então, essa parte terminou. Tá? E acredito que se os amigos quiserem fazer pergunta, fazem. Porque Exatamente. outro 4.2 é muito grande. Isso. Eu queria saber qual o significado de Qualtar. Água pura. Água na língua mensageiros e palavras de Deus. Palavras de Deus, quer dizer, todos aqueles que Deus quer a humanidade fazer no livro. Então, esta causa, final de final de... nós já lemos, lembra? Já lemos. Apocalipse, último capítulo, 22, tá? Dona Tuba falou que ela já leu, acho que 2 vezes, as 2 aulas, e já explicou para vocês. Querem até casamento começar a ler para quem não sabe? Vocês, alguém aqui está a primeira vez aqui presente? Ou já ouviram, já viram umas outras gravações? Gente, podem pronunciar. Enquanto vocês vão falar, eu vou falar Khadija, quando Dona Tuba falou, ninguém falou por quê. Porque Khadija era o nome da esposa do Muhammad, que nasce Ali. Não, nasce Fatemeh, que casa com Ali. Entenderam? A esposa do Muhammad se chamava Khadija, que era 16 anos mais velha que Muhammad. E Muhammad com Khadija teve uma filha, que se chama Fatemeh. Por isso a Dona Tuba falou que
A mamãe de Baha'u'llah também se chamava Khadija. Eu falava mal com algumas fechadas. Aí Dona Tuba começou a namorar com Khadija. Esse nome, que ele nasceu Deus através dele. Quer dizer, Templo de Deus. E nós temos uma epístola de visitação também para a esposa de Baha'u'llah, Asiya Khanum, que é a mãe de Abdul-Baha. Nabó. Esposa, Nabó. Nabó. Pode haver, porque tinha um carro passando. Então, queridos, esta Dona Tuba tem 15 minutos para responder perguntas. Eu gostaria de... A gente, como cristã, eu venho de uma família, de uma cultura cristã. E a gente tem pouco conhecimento sobre a vida de Muhammad, sobre a revelação de Muhammad, sobre as profecias, né? E aqui cita que, no início, que nenhuma das profecias foram cumpridas, né? Baha'u'llah está explicando o que é soberania, mas, assim, quais eram as profecias relativas a Muhammad? O que é que se falava da vinda dele, né, e que, na época, os homens queriam que acontecesse? Por exemplo, de Cristo eu sei algumas, né? Mas de Muhammad eu não sei. Quais eram? Excelente pergunta. Esse Muhammad, no livro dele, desde o início, tantas revelações tem sobre a vinda de Baha'u'llah e o povo. Até a primeira letra, que é Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus superior, tal, etc. Esta primeira letra dele, quando perguntaram, porque 11 imãs estavam depois de Muhammad, que estavam revelando as palavras de Al-Qur'an, que não sabiam o que significa. A única pessoa eram eles. E o sacerdote não precisava. Como Cristo, dentro de São Mateus, capítulo 23, ele proibiu a existência do sacerdote. Mas será que hoje não existe? E Cristo, vou falar sua palavra, mas está lido. Agora chegamos para Muhammad. Muhammad foi aquele que já falei que como foi, fugiu, tal. Depois começou a reclamar para Deus. Deus, através de sua glória, mandou para ele: não há nenhuma coisa, caminho. Ou que você colocar uma escada, subir para o céu, ou descer na terra, longe do povo. Mas depois diz na Al-Qur'an: أفكل من جاءكم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Diz uma pena, qualquer época veio mensageiro, as pessoas gozaram e finalmente negaram. Cristo não foi negado? Bob não foi negado? Muhammad não foi negado? Mas aqueles inatamente que Deus deixou essa superioridade dentro dos mensageiros, já
eles começaram finalmente a falar, agora veja, no mundo inteiro, os muçulmanos, embora que não estão entendendo, mas 5 vezes por dia fazem oração. Aqueles que Alcorão falou, eles não sabem o que falam. Muhammad, dentro do Alcorão, está jurando que o nome de máximo nome está atrás de uma das orações de jejum de Alcorão. Mas muitas orações de jejum existem. E os muçulmanos, ninguém estava lendo saber qual é máximo nome que lá escrito. Finalmente, homem muito sábio no Irã, que agora se chama Sheikh Bahá'í, que a maioria dentro da televisão mostrou até uma vez eles enganaram, mostraram que este Baha'u'lláh. Ele era um homem muito sábio. Então, ele começou a ler e achou nome que nenhuma atrás de orações de jejum existia. Agora, qual é? Diz que Allahumma inni as'aluka bi baha'uka bahiyul abha. Bahi Abha. Os nomes de Baha'u'lláh, que criou este máximo nome que o mundo inteiro foi criado através de explicação desse que foi feito. Giovanni, eu vou falar para a dona Tuba, tá? A sua pergunta, tá legal? سوالش میگه همون که مثلا حتی مسیح آمد گفتن که میاد کرو و نمیدونم لشکر حضور برای حضرت محمد چه چیزایی میگفتن که وقتی میاد اتفاق خواهد افتاد این سوالشه نه که شما گفتید. Então, esses que eu falei, Giovanni, agora Susan falou para mim que o que você perguntou. Mas aquelas coisas também não faz mal. Ótimo. Quando que Maomé veio, 6.000 anos, vieram 6 mensageiros que se chamavam todos, na época de 6.000 anos, adâmico, como adâmico. Ciclo adâmico. Esse ciclo adâmico, a humanidade não tinha capacidade de entender. Como que Cristo estava falando para um rabino, mestre judeu, que estava falando para ele, se a gente não morrer, não vai viver de novo. Quer dizer, quem que morre vai para outro mundo. Aquele rabino, que é mestre judeus, disse que eu devo entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Cristo voltou e dizendo, o Senhor que é mestre de uma religião não entende. Esta aqui que ele falou, que a parte espiritual e não é material. Ele, mestre de uma religião judaica, não entendia, estava gozando. Mas Cristo falou, este povo que agora estão aqui, eu quero falar, acham que eles têm capacidade para entender? Então, Cristo, dentro do Velho Testamento, foi falado a vinda de Messias. Messias quer dizer aquele que completa, salva. Quem salvou os judeus dentro da Bíblia? Cristo
proibiu o dia sábado que o povo judeu não deviam trabalhar. Vocês imaginam, se hoje os judeus deviam obedecer a fé de Moisés, não era, na verdade, verdadeiro. Porque sábado, assim que sentam não fazer nada, até uma vez, muitos anos antes, os inimigos já mataram muitos judeus e também. Agora, Cristo proibiu, diz, os dias foram criados para ser humano. Nem homem foi criado para dias. Diz, onde agora esta palavra está como sombra. Sombra a gente não sabe. Quando que o sol bater, a realidade vai ser aberta. E duas coisas. Outro, marido e mulher não devem separar. Esta também ele proíbe. سوالش می‌دونی چیه؟ بین حضرت مسیح قبل از اینکه بیاد یک پروفسی‌هایی داده بودن که این اینطوری میاد اینطوری میاد اینا رو نداده بوده. برای حضرت محمد چیزی به این گفته بودن چطور خواهد برای حضرت محمد چه پروفسی‌هایی گفته شده بودن؟ برای محمد حضرت Desculpa, senhora, eu estou falando outras coisas sobre cristãos. Agora vou falar sobre Maomé. Quando 6.000 anos, mensageiros que vieram, Krishna, Abraão, Moisés, Zoroastro, Buda, Cristo, esses 6.000 anos chegou para sétimo milênio. Sétimo milênio veio Maomé. Hazrat Muhammad. E que profecias deram para a vinda dele? Isso que ela está perguntando. Porque ele deu para ele. Vinda quer dizer, aquele que vem e muda completamente. Porque Muhammad falou que eu sou selo dos mensageiros. Por isso, já terminou mensageiro. Mensageiro quem que trazia livro, mensageiro. Mas Baha'u'llah não era mensageiro. Era manifestação de Deus. O templo de Deus. Para poder falar com ele. Ô Giovanni, eu expliquei 3 vezes para a dona Tuba, mas depois eu explico melhor. De repente, na próxima aula, ela traz para você sua resposta, tá bom? Que parece que quando eu falo, eu acho que ela não entende. Ainda não foi entendido. Deixa eu fazer uma pequena contribuição, Tuba Hanum. A história do próprio Caim, que é o Bab, né? Eu vou só citar um exemplo, e todos os Baha'is já conhecem muito bem. E esse final da vida do Bab, quando ele é martirizado, havia uma profecia das tradições, né, dos imãs, que falava que o Caim, o Bab, né, seria morto, né, ele seria martirizado pelas mãos do próprio povo muçulmano. Muçulmano não, xiitas. Xiitas, muçulmanos. Xiitas, sonita não, xiitas. Xiitas. O que acontece? Sabendo disso, chama mustahids, são os juízes que são aqueles que fazem o julgamento para condenação à morte, por exemplo. Geralmente são 3 mustahids que você tem que passar para que você possa ser condenado. Eles combinaram
de chamar um pelotão de fuzilamento para martirizar o Bab de armênios. Os armênios, por sua própria origem, são cristãos. Sendo assim, eles derrubariam essa profecia de que o Bab seria o Caim, porque ele teria sido fuzilado por um pelotão de cristãos. Essa é uma das profecias. E aí o que acontece na história? Eu também não quero dar spoiler, né? Mas se vocês puderem ver sobre o martírio do Bab, vocês vão ver que Sanghan, que era o chefe desse pelotão de armênios, né, o capitão do pelotão armênio, era um cristão muito fervoroso, e como todo bom cristão, nós conhecemos bem como Cristo foi julgado e como ele foi condenado. E qual era o crime de Jesus Cristo, né? Era ser um herege, ele é uma heresia, uma blasfêmia perante a fé cristã, a fé judaica, perdão. Então, o Bab era um herege, era uma blasfêmia na visão deles, né, para a fé muçulmana, para a fé xiita. E quando o Sanghan soube disso, ele foi entrevistar o Bab e perguntar do Bab que ele era cristão, que se ele realmente era uma pessoa de Deus, que livrasse a mão dele de cometer esse sacrilégio, como aconteceu com Pilatos, né, que teve que condenar Jesus Cristo. Então, Bab falou para ele que se essa sua intenção for sincera, põe toda a sua confiança em Deus, que ele vai livrar você dessa situação. E foi o que ele fez. E aí vem aquela história que eles dão os tiros, né? São muitos tiros de fuzil com muita fumaça, e aí acontece tudo aquilo e tal. Então, realmente, esse pelotão acaba se retirando, sem que o Bab tenha sido martirizado. Então, no desespero, os xiitas vão e chamam um pelotão, dessa vez agora, do próprio grupo muçulmano xiita. E aí, quando o Bab é fuzilado novamente, ele é morto pelas mãos do povo xiita. Eu acho que já deu tempo. Já deu 11 horas, 1 minuto. Oi. Uhum. Falta 1 minuto. Gente, semana que vem, Dona Tuba, ela agora, entendeu? Semana que vem, Dona Tuba vai dar essa resposta para Giovanni. Então, vamos fazer uma oração para terminar, Gláucia? Sim, podemos sim fazer uma oração. Você quer entoar uma oração? Vamos pedir para a Dona Tuba mesmo fazer? Tá? E vamos dedicar a oração vai ser para casamento do casal, tá? Isso. Dona Tuba, para casamento dos dois. Sim. والله ای خالق اسم اعظم و کاشف رمز منمم بنده درگاهت منم طالب پناهت منم مشتاق دیدارت منم تفقدی فرما و جام عطا بگشا والبها علیک عبدالبها